Assembleia de Deus, mais de 4 décadas de evangelização e vitórias. A meta de avançar fronteiras e chegar aos lugares mais distantes do Brasil e do mundo sempre foi um anseio que marcou a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que procura em qualquer circunstância fazer discípulos em todas as nações e cumprir o ide anunciado por Jesus durante o seu ministério. No ano em que completa 43 anos de fundação na cidade de Patos, aprove a Deus colocar no coração de líderes ministeriais da nossa cidade, levar ao conhecimento de membros congregados em Patos e demais participantes deste momento, fatos que marcaram a nossa trajetória em mais de 4 décadas de existência. Como um projeto que nasceu no coração de Deus, a certeza pioneira era de que o trabalho iria avançar, pois, como prometeu Jesus, as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, a igreja. Antes de chegar em Patos, Deus levantou os missionários suecos Gunnar Wingen e Daniel Berg como os primeiros arautos a fazer nascer a chama pentecostal no Brasil. Eles chegaram ao país em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos, e em 18 de junho de 1911, junto a mais 19 crentes, fundaram em Belém do Pará a Missão de Fé Apostólica, que em 11 de janeiro de 1918 foi registrada oficialmente como Assembleia de Deus. O projeto se tornou uma igreja totalmente brasileira e que se tornaria o maior movimento pentecostal do mundo. Após 58 anos de evangelização pelo Brasil, o movimento pentecostal iniciado em Belém alcançou a cidade de Patos quando obreiros sob a liderança dos pastores Antônio Leopoldino e Antônio das Chagas chegaram à cidade. Este último representou o pastor Antônio, presidente das Assembleias de Deus no estado da Paraíba. Naquela mesma época, o Espírito Santo falava aos corações de pessoas, a exemplo do que aconteceu com a irmã Maria José Dantas, que começou a entender a chegada do novo ministério a Patos quando ainda estava na primeira igreja pentecostal, hoje Ação Evangélica. O presbítero Francinaldo Soares Araújo, repórter do nosso documentário, conversou com a irmã Maria Patrício, que por 20 anos dirigiu o círculo de oração da igreja e relembrou muitos fatos importantes do ministério assembleiano na cidade de Patos. Estamos na casa aqui da nossa irmã Maria Patrício, uma das pioneiras da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Patos. Hoje, com 98 anos e 6 meses, mãe de 7 filhos, 36 netos, 25 bisnetos e 1 trineto. 66 anos de evangelho, e isso é uma vida, uma história na trajetória de toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Patos, em toda a vida da nossa irmã Maria Patrícia. Irmã Maria Patrícia, a senhora aceitou o Senhor Jesus Cristo com quantos anos? Já era casada. Já era casada quando a senhora aceitou? Era. A senhora é natural da onde, irmã Maria Patrícia? Pombal. Certo, aceitou em Pombal. Foi em Pombal. Certo. Na época quando a senhora aceitou, já tinha igreja lá na cidade? Tinha um senhor. Sentei livre vontade no meu coração mesmo, disse que ia ser crente, porque eu já tinha visto os crentes da presbiteriana, né? Aí eu era jovem, né? Mas nunca fui crente da presbiteriana. Mas assistia culto lá, em Betel não, em Formiga, perto de Betel. Aí assistia lá e já era bem entendido, né? Aí quando eu cheguei no Mufum, que é o município de Pombal, aí eu sempre dizia, e apareciam uns crentes lá e disse, aí disse, filho de Patrício, velho, Patrício não, Brito. Aí, pai do senhor, meu irmão, eu disse, pai do senhor, mas eu não era crente, né? Certo. Aí meu marido disse, não, oxente, você não se achou esses irmãos, que eu não conhecia. Aí eu disse, não, é porque eles são crentes, e uns crentes diz que é da outra igreja, que não sabia nem sempre era. Aí ele disse, não, pois você acaba com isso. Eu disse, pois olha, de hoje por diante, aqui dentro do meu coração, quem manda é aquele pai. Ele decidiu, sem ter igreja, não foi em igreja não. Aí fiquei dizendo que era crente e fiquei no sítio, era uma roça grande, e tinha as casas dentro da roça, na beira do rio. Quando o rio enchia, precisava a gente sair, senão o rio carregava. E eu de lá dizendo que era crente, e no dia que encontrei, que passei
5 anos nesse lugar. Aí fui para Tenor Naval, estava construindo a Assembleia de Deus em Tenor Naval. Não tinha igreja, não, estava fazendo um alicerce. Aí eu fui lá e fiquei lá, dizendo, crente escondido, só ia no dia que meu esposo não estava. A igreja era de frente à minha casa, bem pertinho. Mas tudo quanto o pastor dizia, de lá eu estava ouvindo. Eu digo, no meu coração, eu sou crente. Mas não ia porque meu esposo... Até que um dia meu esposo, não quer ir não, vai para a igreja. Aí eu comecei a chorar, porque estava desarrumada. Mas eu fui desarrumada mesmo. Fui para a igreja lá, chorando, cheguei lá, pelejaram para me sentar, eu não sentei com a criança no braço, aí não me sentei não. Mas eu já era crente, no meu coração, só que eu mandava era Jesus e pronto, né? Aí fiquei desse tempo. Aí me mudei para o Ceará, crente, cheguei lá, não tinha igreja também. Mas o pastor de Jaguaribe vinha dirigir o culto todo mês, lá em Jaguaribe. Aí dirigia o culto. Aí nós como crente, eu também fui umas 2 vezes em Jaguaribe, assistir o culto, eu morava em Nova Floresta, perto de Fortaleza, no Ceará. Aí quando voltei, meu filho quando já era rapaz, foi para o exército, quando ele foi para o exército, ele disse, mãe, se eu não morrer no exército, quando eu vier, eu vou buscar a senhora onde a senhora estiver. Aí foi. Quando ele saiu do exército com 2 anos, foi me buscar, trouxe para aqui. Até hoje, glória a Deus, eu estou aqui, agradecendo a Deus. Mas não tinha igreja, quando cheguei aqui não tinha igreja, Assembleia de Deus, mas eu não entendia direito se a Pentecostal para mim era a mesma coisa. Certo. Aí fiquei na Pentecostal, assistindo culto na Pentecostal, mas ia para a Congregacional, ia para a Batista, a Presbiteriana tinha sido queimada, não está resolvendo nesse tempo. Aí depois, quando chegou o irmão Antônio da Chaga e o irmão Petunilo, parece. Petunilo de Brito. Sim. Aí quando chegaram, nós de longe, a minha Silvana, minha filha, conhecia mais ele do que eu. Que tinha um filho casado já em Cajazeira. Aí ele conheceu, as mães lá veio o irmão Antônio da Chaga, que ela conhecia. Aí ele disse, lá está a irmã Silvana, e gritou. A irmã Maria, eu era mais conhecida, que eu morava no Ceará, vinha culto na Paraíba, viu? Certo. Mas sendo do Ceará. Aí quando eu vim para aqui, aí ele chegou lá em casa, me abraçou, muito alegre, a Silvana. Aí eu disse, irmã Antônio da Chaga, hoje tem culto na Pentecostal, é culto da mocidade, né? Era um dia de quinta-feira, né? Não sei qual. É um dia de quinta-feira. Isso quer ir para... O irmão vai dizer, não, irmão, nós somos da Assembleia. Eu disse, mas eu assisto, irmão, certo, coitada, porque eu não tenho Assembleia aqui. Aí, só se o senhor quiser dirigir o culto, fazer o culto aqui na minha casa hoje. Aí, glória a Deus, falou línguas estranhas nessa hora, foi uma alegria tão grande que estrondou mesmo. Isso o pastor Antônio da Chaga. Antônio da Chaga, irmão Petunilo. Nessa época a senhora morava em que bairro? Lá em Jatobá? Jatobá, para lá do cemitério, né? Certo. Aí nós morávamos lá. Aí chegou o Zé Rodrigues, né? Ele trouxe Zé Rodrigues com poucos tempos, trouxe Zé Rodrigues fazendo culto, e Zé Rodrigues, nesse tempo não tinha ônibus, nem tinha carro, não tinha nada, era tudo de pé, né? Aí Zé Rodrigues, não dá, a gente vem com a família para a escola dominical, o senhor sabe que só volta 12 horas, né? Aí ele disse, não, vamos fazer o culto, eu vou alugar uma casa na cidade, na rua. Aí alugou a casa e ficou mais perto para nós. Quer dizer, mais perto para ele, né? Que ele morava no centro e nós morávamos em Jatobá. Lá vinha eu com as 2 filhas, as 3 filhas, que ela era pequenininha, novinha, e ela já casada tinha uma criança. Nós pro culto aqui na cidade, né? Certo. E até que ele disse, vamos construir. Logo ele construiu a igreja, né?
Aí foi fazer aquela limpeza de frente à Feira da Troca, né? Certo. Era aquela igreja que tem, sim. Na rua Pedro Firmino. Aí nós ajudamos até tirar os garranchos, tinha muito garrancho de Jurema, de tudo, era garrancheira. A gente tirou aquilo tudo e eu mesmo ajudei, a esposa dele também, certo. Tirando mais para fora para construir a igreja. Fizeram o alicerce, eu assisti, fizeram o alicerce, enterraram a Bíblia. A senhora presenciou tudo isso? Tudo, e eu tirei até retrato, agora não sei onde é que está. Agora eles tiraram, viu? Retrato. Até um filho meu estava com uma bichinha novinha, que hoje já está tem já é mãe de neto. Uhum. Com a bichinha aqui ele estava com a menina aqui no ombro, tirou também, nesse dia. Pronto, aí construíram a igreja, pressa, muita gente, era mulher, todo mundo trabalhava. Ele disse, a irmã também vai botar a menina, disse, minhas filhas não vai trabalhar não. Eu podia ajudar com outra coisa, mas para minha filha ajudar a fazer a igreja mesmo não. Eu toda a vida sei meio essas coisas, né? Muito chegada, né? Aí ficou, levantaram a igreja e a zeladora foi essa mulher aqui. A senhora foi a primeira zeladora? A zeladora fui eu. A zeladora. A senhora acompanhou para cavar o chão, construir, depois para zelar. Para zelar. Eu zelei uma temporada e eu e outra irmã foi embora para Recife, não sei se ainda é vivo, faz muitos anos. Aí nós ficamos, nós duas zelando a igreja. Aí depois eu passei para visitar, fazer visita no campo também, né? Certo. Aí depois do campo, aí fizeram o conjunto, né? Certo. Aí o conjunto, eu fui cantar no conjunto, eu era cantora também no conjunto das senhoras, né? Terceira voz, primeiro, segunda, terceira voz. Segunda voz, Jesus, perdoe. Segunda voz, eu cantava no segunda voz, aí depois, foi o tempo que o irmão Jonas chegou, e já vinha para muitos pastores, agora eu não sei qual foi o primeiro, nem o derradeiro, nem o segundo, eu não estou mais na lembrança, não tenho nada anotado, a cabeça acabou, né? Quem tem uma dor na cabeça diariamente se esquece, não sei como ainda sei dizer que é o meu nome. Uhum. Aí ficou um Jonas assim, irmã Maria vai ser a dirigente. E há muitos anos, já tinha dirigente, mas chegava, passar uns dias, deixar outro pegar. Aí eu digo, irmão Jonas, não vou não, irmão Jonas. No caso, isso era o pastor Jonas Pereira? Jonas Pereira de Oliveira. Ele veio aqui, eu disse, lembra, irmão Jonas. Aí fez o convite para a senhora ser a dirigente. Sim, dizendo, a irmã vai ser dirigente do ciclo de oração. Eu digo, irmão Jonas, não dá não. Eu posso ser outra coisa, uma zeladora, mas dirigente. Tem muita gente, ele disse, vai ser a irmã. Quando ele disse, vai ser a irmã. Certo. Aí eu disse, pois, se é certo, eu vou ficar. Muito bem. Eu chamava a porteira, eu não chamava dirigente. A porteira já chegou. Fizeram até uma chave para mim. Aí o pastor que esteve aqui fazia uma chave, que ele não morava na casa perto, né? Certo. O pastor Redis, parece. Aí deu uma chave a mim. Eu chegava, a porteira já chegou. Tinha dia que era uma festa, a mocidade ia cantar lá, era uma festa, era alegre, pastor de fora vinha, eu apresentava tudo, aprendi, né? Assim, meu procurei, meu promode, mas aprendia tudo, né? Tem que aprender. Aí ele, homem, eu estou muitos anos, passei 20 anos. Como Passou 20 anos, né? Passei 20 anos. Depois irmão Jonas foi-se embora, depois veio outro, veio Minésia, veio outro. E eu sempre dizia, meu povo, eu sou a porteira da igreja. Mas os irmãos querendo tirar, não, quem vai tirar a senhora é Deus. Quando Deus mandar, Deus não mandou. Ele, pois é, não sei quando é que Jesus ia mandar. Até que um dia veio irmão Jonas de novo, Antônio Ferreira veio e eu dirigindo. Aí como meu irmão Miné veio, Miné não, Jonas Pereira, quando chegou, foi bater lá em casa, aí eu estava em casa, ele disse, irmã Maria, já quer sair? Eu digo, irmão, eu queria, porque eu sozinha, as outras já tinham casado, moravam tudo em São Paulo, eu era só, para cuidar de casa, a mais nova que tinha estava estudando e já estava trabalhando, eu era só para cuidar de casa. Aí Irene, às vezes, passava, deixa eu passar, você mesmo aqui na estrada. Eu vinha sozinha, né? Fomos tomar de comer todas quinta-feira eu estava lá. Todas quinta-feira eu estava lá. Certo. Eu disse, eu quero, irmão Jonas. Mas irmão Jonas ficou uma porção de tempo ele me dando. Ele ainda me, todo mês ele me dava 500
em réis. 50 mil réis, né? 50, né? 50. Eu chamo 500. Dava 50 mil réis. Ainda me deu essa temporada, eu contando, botando na cabeça, nesse tempo ainda botava na cabeça, me deu R$1.250 nessa temporada. Que dava, né? A senhora ia juntando, anotando na cabeça, comprando uma coisa, comprando outra, né? E notando na cabeça. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Aí fiquei sem poder mais ir, aí ia para a igreja, ia no ciclo de oração mesmo, mas ia um dia e outro não, que eu não podia, né? E os cultos eu ia, mas depois desses 10 anos, ele foi encurtando minha vista, encurtando hoje. Eu sou incrédula na igreja, não vou para canto nenhum, porque não tem condições. Devido à condição física da senhora, né? É a vista, é o que mais importante. Eu quebrei a perna, mas quando passei 45 dias, quando a perna colou, comecei a andar de bastão, aí depois quebrei o braço, que está aqui no canal direito, mas fiquei de mulher, coisa, mas ia para a igreja. Mas quando veio para a vista, né, numa idade dessa, né, veio para a vista aí, foi encurtando, quanto eu pude andar, faço meu culto toda noite eu entrego a Deus de mão para cima, toda noite eu faço meu culto, graças a Deus, todo dia. Primeira coisa que eu faço, às vezes ela ainda canta 3 hinos, mas às vezes o tempo é pouco, não canta e eu vou fazer meu culto só. Faço quando ela vem, ela faz a oração dela também, eu faço sentada. E quando eu tenho a falta de sono, é de mãos para o céu. Eu estou aqui, Jesus, é eu mesmo que cheguei agora, né? Amém. Eu estou aqui nesse canto, porque eu não tenho para onde sair. O Senhor sabe mais do que eu. Eu não posso, Jesus. O Senhor pode com tudo, mas eu não posso com nada. Eu posso com nada, Jesus. O Senhor pode com tudo, o Senhor tem tudo e eu nada tenho. Mas estou aqui pedindo, batendo na sua porta, Jesus. Pode pensar, tem as teias, eu quero conversar, tem isso tudinho, mas eu sei que o Senhor, como tem toda possibilidade, de lá está ouvindo tudinho, essas teias não empatam eu com a minha mão estirada não. Conversa, não, tá, quem é? Ninguém, estou conversando com Jesus. Eu sozinha prego meu evangelho. Está feliz? Feliz, graças a Deus. Feliz, está feliz? Estou, porque... Estou cega, mas não tem nada não, porque era para ser assim mesmo. Eu vivi muita cega, quebrei a perna, quebrei um braço, é assim mesmo. Aí não morri, né? Às vezes cegou, mas ainda não morri, ainda estou vivo, né? Pode dizer, como disse o apóstolo São Paulo. Até aqui, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Nós encerramos aqui essa participação da nossa irmã Maria Patrícia, uma das pioneiras da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Patos, nos contando aqui a história, a trajetória, uma das mulheres que limpou o terreno para ser construída a Igreja Evangélica, a primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Patos. O trabalho evoluiu a partir de 1968 e em pouco tempo foi necessário alugar uma casa na Rua do Prado, nas imediações de onde funciona hoje a Escola Vera Cruz, onde realizou cultos e atividades evangelísticas por 2 anos. O crescimento registrado no período foi decisivo a ponto de permitir a denominação adquirir um terreno na Rua Pedro Firmino, onde conseguiu erguer o seu templo próprio, que serviu ao ministério como endereço fixo por quase 30 anos. Com o templo construído na Rua Pedro Firmino, sendo inclusive uma das primeiras edificações de um trecho hoje totalmente urbanizado, foi designado pela Presidência Estadual das Assembleias de Deus na Paraíba o pastor José Rodrigues. Na segunda entrevista do nosso documentário, o presbítero Francinaldo ouviu da irmã Rita Paiva, hoje viúva do pastor João de Paiva, os relatos em seu testemunho, as dificuldades e as bênçãos de Deus durante o período do seu ministério. Estamos na casa da nossa irmã Rita Paiva de Assis, 82 anos, 6 filhos, 14 netos e 3 trinetos. Ela é a esposa do pastor João de Paiva, é uma das pioneiras da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Patos. E nós viemos aqui hoje falar com ela, conhecer um pouco da história, da trajetória. A senhora nasceu num berço evangélico, é isso, irmã Rita Paiva? Não foi mesmo, mas eu estava com 10 meses de nascida. Certo. Os pais da senhora já eram evangélicos?
Aí aceitaram Jesus, quando eu estava com 10 meses de nascida. Certo. A senhora é natural da onde? De São Bento. São Bento. Certo. São Bento da São Paraíba. Bento da Rede, né? Que chama? É, Veio para aqui para Paz com quantos anos? 27 anos, Já casada. já casada. Certo. Era mãe de uma filha, que morreu aqui. Certo. Passou quantos anos morando aqui? Que a Só senhora um ano. Passou um ano, daí foi para... Foi para Bahia. Que cidade da Bahia a senhora morou? Morei em Feira de Santana, morei em Maragogipe, morei em... Como é o nome disso? Jequié. Chiquinha foi o derradeiro, cidade teve outra, eu não estou lembrando do nome agora. Certo. Chiquinha moramos 8 anos, foi onde ele construiu a igreja e deixou lá para terminar, que não aguentou mais. Certo. Aí retornaram aqui para Patos. Foi o Beto mandou porque podia ficar bom, mas chegou aqui, aturou 1 ano e 4 meses. Morreu. Faleceu. Casa, quando a senhora ficou viúva, estava com quantos anos? Tá com 40 anos. Quantos filhos? Tinha 5, que eu tinha morrido a Já primeira. tinha morrido a primeira, ficou com 5 filhos. Aí criou os 5 filhos. Graças a Deus, está tudo aí casado, pai de família, mãe de família. É, muito bem. A senhora trabalhava em quê, irmã Maria? Eu negociei 14 anos aqui, depois eu não aguentei mais, a luta era muito pesada e eu costurava de dia e de noite para poder dar conta da despesa, né? Certo. Aí eu não aguentei mais, fiquei só na costura. Aí também recebi minha pensão dele. Eu fui para, quando ele morreu, eu fui para Salvador. Lá passei 15 dias para acertar a pensão. Aí eu vim embora e até hoje estou aqui. Já quis ir embora, mas Jesus não deixou. Amém. E Graças a Deus. que ia embora, Jesus falou, não tem para onde ir. Fui eu que botei aqui, sou o marido das viúvas e o pai dos órfãos. Amém. Ai, graças a Deus até hoje. Pareciam muitos casamentos para mim, mas eu não dei nem atenção. Na época quando a senhora veio, já tinha a igreja Assembleia de Deus aqui em Paz? Não, Construída tinha não? eu não tinha nem igreja, nem casa de nenhum dos crentes. Estava Certo. parado mesmo. Se arrabiam tudo para aquela igreja ali. Igreja Pentecostal? Era. Certo. A gente mesmo ainda assistiu lá uns dias. Aí quando nós chegamos aqui em janeiro, quando foi na entrada de junho, aí o irmão Antônio mandou 2 pastores, o Antônio das Chagas e Antônio Leopoldino. Vim para aqui para abrir o trabalho. Aí chegou aqui, estava muito doente já. Aí o irmão, se você não pode ir não, João de Pai, o culto lá no Jatobá, posso não, irmão. Mas minha esposa vai com vocês. Aí nós fomos lá dirigir esse culto, Foi na casa de quem, né? de irmã Maria Patrício, No Jatobá. do Jatobá. Certo. Aí dirigiram o culto. né? Aí dirigiram o culto, aí quando a gente cantou 3 hinos, aí ele leu a palavra, aí a gente aí fomos orar. Eu estava orando, eu pedi a Jesus, Jesus, se é de tua vontade, de teu agrado, que abra a Assembleia de Deus aqui, nos dá o meio de uma alma hoje. Certo. Quando o culto terminou, salvou 2. Salvou 2. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí foi uma alegria para todo mundo. Que a gente viu que era mesmo da vontade de Deus. Aí ficaram essa igreja aí, ficaram dizendo que tinha sido João de Paiva que tinha mandado chamar. Sei. Mas não foi, foi Jesus que mandou. Amém. Foi mandado por homem, não, mandado por Jesus. Aí foi uma bênção. Só tinha os 2 pastores, João Evaristo, eu, Silvana, Silvani, Maria, Cidela ainda era pequena. Isso começou. Aí foram embora, muito satisfeitos.
Deixaram logo para Evaristo procurar a casa, veio um pastor para aqui, aí veio José Rodrigues. José Rodrigues. José Rodrigues. Foi o primeiro pastor. Foi o primeiro pastor. Aí nessa igreja aí tinha de 12 a mais famílias, tudo Assembleia de Deus, aí saiu tudo. Mamãe mesmo fazia 11 anos que estava lá, mamãe e papai. Certo. Aí voltaram, foi tudo para ser. Eu sei que ficou 2 bancos cheios de crente. Isso ainda era numa casa alugada? Era numa casa alugada, na Rua do Prado. Na Rua do Prado. Mesmo aqui assim. Certo. Aí a senhora acompanhou a construção da igreja da Pedro Firmino? Eu acompanhei toda noite, quando terminava a oração, nós ia para lá, ia juntar tijolo, botar no ponto mais A perto. senhora mesmo? Eu e a irmã Maria Patrícia, um bocado de irmã. Nós trabalhávamos até 10 horas da noite. A irmã Maria José? A Maria José também. não ia muito por causa do marido, né? Que o marido ia até matar ela. Que ela queria era namorar com o pastor. Foi Mas amor. a senhora, a irmã Maria Patrícia, estava sempre lá trabalhando e servindo na construção da igreja. A construção da igreja. Carreguei muito tijolo, fiz até calo nas mãos. Mas era para a obra de Deus, a gente fazia com o maior prazer. Certo. Qual foi a maior dificuldade que a senhora enfrentou aqui na cidade de Patos? Eu trabalhava no mercado, quando o Zé Rodrigues chegou, passava lá no meu barraco, Cássio conversando comigo. Disse, cuidado, aí quando ele saía, aí os amigos ali, os colegas, denunciavam também, ia. Cuidado, que os pastores estão tomando a mulher dos outros. Isso a senhora negociava no mercado com cereais? Negociava. E você respeite o pastor, que ele não é para isso, não. Certo. Ele é um servo de Deus. Mas foi luta. Aí nisso ele saiu, veio outro pastor. Aí veio Zé Alves. Mas quando ele saiu, já tinha inaugurado a igreja. Já tinha inaugurado, já. Já estava pronta a igreja. Bem bonitinha a igreja. Aí veio o pastor José Alves. Foi. Aí as coisas ali foi diminuindo, foi melhorando. E, graças a Deus ficou bem servido, né? Fizemos logo um conjunto Conjunto das senhoras. da senhora. Já tinha o coral na época, não? Tinha não. Aí Zé Rodrigo foi, ele era maestro, o filho era maestro. Foi escolher as irmãs, nós tudo. Tinha um repartimento assim da igreja, como ele fez como um pilarzinho, sabe? De madeira, o dia assim, aí o coral era lá em cima, ficou tão bonito. Eu sei que foi muita coisa boa, Jesus abençoou muito. Depois o diabo laçou, né? Eu acho que sabe da história. É. Mas Deus nos deu vitória. Graças Foi a luta, Deus. foi luta, que a gente sofreu angústia e vergonha. Mas Deus deu vitória. Aí houve a inauguração da igreja, a abertura da igreja quando terminaram. Aí quem cortou a fita foi o pastor João Batista, pastor de Natal. Certo. Aí No foi dia uma da festa. inauguração da igreja. Foi no dia da inauguração. Já abriram, toda prontinha. Foi uma benção. Aí, depois o diabo laçou ele, mas Deus deu vitória. E foi vitória muito grande. Amém. Graças a Deus. Jesus salvou muitas almas. Batizava com o Espírito Santo. A gente saía visitando. Quando se entregava a pessoa, a gente notava logo o nome. Eu e a irmã Francisca, irmã de Antônio Benjamin, não sei como é o nome dele. Antônio Xavier. Não sei se a irmã conhece. O motorista. Cheguei a conhecer Nossa Senhora. O Moreno. Aí Edmilson veio para aqui, Edmilson sabia um ensino assim de 4 vozes.
Aí disse ao irmão José Alves, vamos fazer o conjunto. Aí fez. Aí ficou Edmilson para dirigir. Dirigiu muito tempo. Aí depois aprendi, ver uma irmã, ensinou os irmãos a dirigir o coral. Sei que quando terminou tudo, já tinha um coral grande, e muita igrejinha já quase meia. E de cima ficava bem cheia mesmo. Certo. Foi uma bênção o trabalho. E até hoje a senhora... É. E até hoje, graças a Deus, vai embaraço. Pode vir me machucar, fazer de mim o que quiser, vai sair da Assembleia, só sai quando for para o céu. Amém. Beijo, muito feliz porque sou da Assembleia de Deus. Graças a Deus. Isso é uma grande vitória, né, senhora? Pronto, encerramos aqui a nossa participação com a nossa irmã Rita Paiva. E logo estaremos entrevistando outra pessoa para dar continuidade ao documentário da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Patos. A capacidade do templo, que era para aproximadamente 300 pessoas, se completou na década de 80, quando em pouco mais de 10 anos de trabalho, Deus fazia nascer a semente do Evangelho plantada no coração do povo através de trabalhos de visitação, cultos evangelísticos, eventos em datas comemorativas, dentre outras atividades que eram realizadas continuamente na cidade e em toda a região, para cumprir o ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Segundo contou a saudosa irmã Maria José Dantas, durante a publicação de dezembro de 2000 do jornal evangélico Boas Novas, o início da Igreja Assembleia de Deus em Patos reuniu cerca de 15 pessoas, número que cresceu para mais de 120 pessoas que integravam o ministério assembleiano quando aconteceu a inauguração do templo. Na época de sua inauguração, os 4 ministérios existentes em Patos eram as igrejas Congregacional, Primeira Igreja Batista, Presbiteriana do Brasil e Primeira Igreja Pentecostal, hoje Ação Evangélica, uma época em que a cidade tinha aproximadamente 1000 evangélicos. Dentro dessa realidade social, Deus ia retirando as pedras do caminho e os cadeados dos corações até fazer nascer no olhar de líderes assembleanos a necessidade de alcançar os bairros da cidade, numa estratégia de descentralizar as atividades e levantar homens e mulheres verdadeiros representantes da Pátria Celestial. Em 1985, surgiu a primeira congregação no bairro Monte Castelo, ainda com o pastor Antônio Ferreira. Depois, já na primeira gestão do pastor Jonas Pereira, a igreja inaugurou as congregações da Rua Lima Campos, no bairro São Sebastião e no conjunto Bivar Olinto. Estas, na realidade, se tornaram apenas algumas células vivas do que representaria o crescimento do ministério em Patos. Nossa reportagem conversou com o pastor Hermenegildo Estrela Dantas, que relatou as principais experiências vivenciadas por ele em sua vida ministerial. Estamos aqui na casa do nosso pastor Hermenegildo Estrela Dantas. Foi o 7º pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Patos. 79 anos, 10 filhos, 35 netos, 5 bisnetos, 51 anos de pastorado. E para nós é um privilégio ter o nosso pastor Hermenegildo aqui. Hoje, atualmente, mora aqui na cidade de Patos, operador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na gestão do nosso pastor José Paulo do Nascimento Carvalho. E eu quero dar a paz do Senhor, nosso pastor Hermenegildo. Paz do Senhor. Quero saber do Senhor qual foi assim, o ano que o Senhor assumiu aqui a igreja na cidade de Patos e o pastor que o Senhor substituiu. Irmão Francinaldo, eu cheguei na cidade de Patos, vim da cidade de Souza, no dia 23 de fevereiro de 1999. E tive aqui um período de 7 anos, 5 meses e 23 dias, onde Deus se fazia presente nos nossos trabalhos e houve um desempenho de evangelização. Certo. Não construímos, porém, evangelizamos, praticamente podemos dizer isso, quase toda a cidade de Patos, né? Em todos os bairros da cidade de Patos, nós evangelizamos. E Deus se fazia presente, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo
E houve um crescimento que, para mim, foi uma das virtudes que marcou na minha vida o período que eu passei em Patos. Por quê? Porque chegamos aqui e encontramos 22 membros. Nós substituímos o pastor de saudosa memória, o pastor Antônio Ferreira de Lima, e ao chegar aqui encontramos 22 membros. Ao sairmos daqui, deixamos quase 170 membros. E aí nós estamos vendo o crescimento atual. Muito bem, uma grande vitória. Nessa época não tinha congregação? Existia uma congregação que era a congregação do Monte Castelo. Mas havia outros pontos de pregações, como nas placas, Alto Tatu Bíblia, Bival Olímpio. Bival Olímpio nós já tínhamos um ponto estratégico, como fosse uma congregação, um ponto de pregação. Certo. Nessa época já tinha presbítero aqui? Tinha o presbítero Luiz Gonzaga Silva. Certo. E daí nós tivemos a felicidade de Deus nos orientar através das nossas orações. Deixamos aqui cerca de 5 diáconos, né, que esses diáconos, hoje, pela honra e pela graça de Deus, eles são presbíteros, exercendo seus cargos divinamente bem. Pastor Hermenegildo, nesse período que o senhor esteve aqui, nós sabemos que foi uma época de dificuldade, porque o Evangelho sempre enfrenta dificuldade quando vai ser pregado o Evangelho, e sabemos que o senhor enfrentou muitas situações difíceis, mas que Deus tem dado livramento ao Senhor. Nesse período que o senhor esteve aqui, qual foi o período assim que mais dificuldade que o senhor passou aqui na cidade de Patos? Irmão Francinaldo, as dificuldades sempre foram constantes. Porém, nós passamos dias e meses e anos com muita dificuldade aqui, porque na maioria os crentes era um número bem reduzido, em 22 membros, né? E a renda da igreja quase não existia, era muito pequena. Por que não dizer? Trabalhamos pela fé, né? Porém, todavia, o Senhor se fazia presente e nos ajudou grandemente ver o crescimento do trabalho do Senhor hoje. Está aí, nossa igreja hoje tem quase 1000 membros, ou quase 1000 crentes, né? Eu me sinto muito feliz por isso, porque o desempenho de uma igreja aqui na terra chama-se evangelização. A igreja que não tem evangelização, ela não cresce. Porém, tendo evangelização, ela cresce. Cresce, podemos dizer, em todas as áreas. Certo. Nessa época, os filhos já ainda moravam com o senhor, não tinha nenhum filho casado? Nós já tínhamos filho casado. Já Nós tínhamos filho casado. Aliás, tínhamos o Eliseu, tínhamos o Elian, e tinha a Eunice, e os outros eram solteiros. Certo. O pastor Hermenegildo é um dos pioneiros da Igreja Assembleia de Deus, não só aqui na cidade de Patos, mas em todo o estado da Paraíba. Morou um período em João Pessoa, e hoje atualmente ele mora aqui na cidade de Patos, e é um dos cooperadores da Assembleia de Deus aqui, Missão, na cidade de Patos, onde tem cooperado com o pastor José Paulo, nas reuniões ministeriais, trazendo a palavra, trazendo ensinamento para nós, passando virtude para cada um de nós, passando experiência que ele viveu no campo, porque na verdade são 51 anos de pastorado. Ele está à frente de igreja, cooperando, pastoreando, orientando, e não é fácil passar 51 anos e estar à frente de igreja, cooperando com o reino de Deus aqui na terra. E mediante tudo isso, hoje nós encontramos com ele aqui, na sua residência, um homem que tem nos ajudado muito, tem nos guardado, e é um dos memorial da Assembleia de Deus aqui na cidade de Patos, que na época que nós visitávamos a igreja, como ele já nos falou, existia uma dificuldade tremenda, o número de pessoas era um pouco resumido, mas esse homem nunca se prendeu em ficar em 4 paredes, e sempre saiu levando o Evangelho, a boas novas de Jesus Cristo, nas 7 casas, mutirão, nas placas, ali na Vila Calvacante. E isto para nós é uma honra saber que Deus tem feito através desses homens de Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Patos. Pastor Hermenegildo, hoje, atualmente,
Como o senhor vê a Igreja Assembleia de Deus na cidade de Patos em relação no período que o senhor pastoreou aqui na cidade de Patos? Não podemos dizer diferente, irmão Francinaldo. Deus tem abençoado grandemente o trabalho dele aqui na cidade de Patos, isso exclusivamente a Assembleia de Deus. Falando da nossa igreja, Deus tem abençoado grandemente. Isso não é nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra de Deus. Ele disse que nos últimos tempos derramaria do seu Espírito. Né? E o Espírito Santo de Deus tem trabalhado de uma forma toda gloriosa, isso altamente especial, e eu vejo de uma forma diferente. Talvez diferente por quê? Porque eu sinto que antes que Cristo leve a sua igreja, que está implantada aqui na terra, nós vamos ver um grande ministério, isso falando da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Patos. Eu creio que Deus vai levantar, como já está levantando, um facundo, poderoso ministério. Hoje nós contamos com mais de 20 diáconos, mais de 10 presbíteros, né? E tudo isso eu vejo, a não ser que os homens queiram aprender, porém, o meu Senhor continua com as suas mãos estendidas. Um grande ministério, né, para a realização de um alto projeto que Deus tem com a Assembleia de Deus da cidade de Patos. O Espírito Santo continua trabalhando e eu me sinto sensibilizado por esse motivo de ver a igreja crescer constantemente. E agora, na gestão do pastor Paulo, sem falar nos demais, né, que todos foram homens de Deus, né, Deus tem abençoado grandemente através do seu crescimento em pessoas, em ações e, por que não dizer, na área espiritual. Bem, recentemente foi o presbítero Flávio Souza, que é genro do nosso pastor Hermenegildo. Ele foi para o campo, está na cidade de Tataíra, com a sua esposa, a irmã Estedante, e suas 2 filhas. Também a nossa irmã Célia Márcia está na Colômbia, que é fruto daqui da terra, também da cidade de Patos. O nosso pastor José Gomes, hoje também o esposo de Elisama, hoje é pastor, também saiu daqui da cidade de Patos. O pastor Luiz Gonzaga também, que era o auxiliar do nosso pastor Hermenegildo na época, ele pastoreou aqui na cidade de Patos e hoje é pastor, está no campo. Então agradecemos ao pastor Hermenegildo por essa participação nesse documentário da Assembleia de Deus na cidade de Patos. Queremos agradecer ao senhor pela sua participação, do senhor ter nos proporcionado nós estarmos aqui e registrando a sua participação, seu trabalho feito aqui na cidade de Patos, que hoje é fruto de muitas lágrimas derramadas, serviço de trabalho de evangelização, e hoje está aí a Igreja Cidade de Patos dando continuidade na gestão do nosso pastor José Paulo. Encerramos aqui essa participação com o nosso pastor Hermenegildo. Eu quero que ele dê os agradecimentos. Meu amado, eu só tenho a agradecer a Deus e ao Senhor essa maneira gentil, a qual eu vejo isso do Senhor, de nos escolher nesta manhã tão abençoada por Deus para essa entrevista. Na década de 90, várias congregações foram abertas em Patos e o templo inaugurado em 1970 já começava a ficar pequeno, principalmente durante celebrações festivas, onde a igreja recebia caravanas de igrejas e congregações do ministério, visitantes de outras denominações e amigos convidados para as festividades. Até mesmo nos cultos dominicais já era possível perceber a dificuldade de acomodação para o povo de Deus, numa prova incontestável de que Deus estava fazendo germinar a semente plantada na cidade. Por conta disso, despertou Deus no pastor Jonas Pereira a necessidade de alargar as portas e construir um templo capaz de suportar o crescimento do seu povo. O passo a ser vencido, até mesmo pondo à prova a fé da igreja como um todo, era viabilizar a construção de um novo templo e vender o prédio pioneiro na rua Pedro Firmino para investir no novo projeto. Em alguns momentos foi necessário vencer inclusive a incredulidade de alguns irmãos, que entendiam por um ato de loucura se desfazer de um templo que é parte da história para começar o trabalho em um outro lugar. E surgia sempre a pergunta: para onde vamos e como iremos construir um templo maior? Como diz a palavra de Deus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E com base na promessa de que Deus satisfaria os desejos do seu coração, confiou o pastor Jonas e avançou com um novo projeto.
Nesse período, precisamente a partir de 1999, a igreja passou a realizar seus cultos na Avenida Horácio Nóbrega, próximo ao posto carreteiro, permanecendo até 2001. Foi que após a retomada dos trabalhos no novo templo, cuja construção das primeiras etapas levou cerca de 2 anos, numa entrevista exclusiva, o repórter Francinaldo Soares ouviu o pastor Jonas Pereira de Oliveira, que fez relatos importantes de suas 2 passagens ministeriais pela Assembleia de Deus em Patos, inclusive sobre a construção do novo templo, o maior templo religioso da cidade. Estamos aqui na casa do nosso pastor Jonas Pereira de Oliveira, dando continuidade ao documentário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Patos. Pastor Jonas Pereira de Oliveira, hoje com 85 anos, 9 filhos, 19 netos e 1 bisneto, 32 anos de pastorado. Hoje, atualmente, ele é cooperador da Igreja Assembleia de Deus, juntamente com o nosso pastor José Paulo Nascimento Carvalho. Está aqui auxiliando o nosso pastor, onde ele tem trazido ensinamento para cada um de nós, onde tem trazido palestras na reunião ministerial com os obreiros aqui do campo. Ele foi um dos pastores que pastoreou a cidade de Patos por 2 vezes. Pastor Jonas Pereira, a paz do Senhor. Pastor, Gostaria de saber qual foi o primeiro ano que o senhor pastoreou aqui na cidade de Patos. 1977 cheguei aqui e saí em 1979 para a cidade de Pilar. Nessa época o senhor chegou aqui, já tinha casa pastoral quando o senhor assumiu aqui na cidade de Patos? Já tinha a casa pastoral, deixei quase pronta, mas não estava pronta ainda porque faltava um quarto para a coisa que ele substituiu, foi o pastor Antônio Ferreira de Lima, que já morreu. Certo. Na primeira vez. Nesse período que o senhor pastoreou aqui na cidade de Patos, já tinha presbítero, cooperador? Já tinha diáconos. Eu encontrei diáconos, mas consagrei outro diácono, que foi Flávio, e depois consagrei o menino de Luiz Gonzaga. Também diácono, sem diácono. Nesse período que o senhor pastoreou aqui pela primeira vez, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou aqui? A dificuldade foi muito devido a faltar a casa pastoral, que a renda era muito pouca gente, e eu sofri um pouco para conseguir fazer. É tanto que trabalhei como pedreiro da casa pastoral para poder conseguir levantar. Mesmo sendo pastor, mas trabalhou como pedreiro construindo a casa pastoral. Perfeitamente. Eu estava construindo e chegou o deputado que estava nessa época em função lá de uma pessoa que era trabalhador na igreja, era crente também, e chegou procurando pelo pastor. E eu estava em cima do andame, com o chapéu na cabeça, e ele disse: o senhor pode me informar onde é que mora o pastor dessa igreja? O senhor está falando com ele. O senhor é o pastor do seu. Aí desceu e mostrou o outro companheiro, com o meu pastor aqui. Eu, menino pequeno, era quem fazia a entrega de material, que era difícil. Sofri um bocado. Mas graças a Deus me deu vitória. Muito grande. Certo. Nessa época já tinha congregação? Tinha uma congregação lá em Monte Castelo. E até essa época veio um carro e entrou e acabou com tudo. No pé daquela pedra, quando eu passei, isso é que eu me lembro. Um acidente aconteceu. Isso aí já ficou para a direção do outro, foi quem fez aquela primeira pequenininha ali. Nessa época o senhor pastoreou, o pastor presidente era o pastor... Era o pastor Antônio da Chaga. Antônio da Chaga. Certo. No primeiro período o senhor pastoreou quantos anos aqui na cidade de Patos? Aqui, 3. 3 anos. 3 anos. Na sua segunda gestão, o senhor substituiu quem? Eu substituí o pastor Zé Carlos de Lima, pastor presidente. Hoje atual pastor presidente. Pastor presidente. Certo. Continuou sendo na igreja Pedro Firmino? Na rua Pedro Firmino, concordei com... Nesse período, logo assim que eu assumi, o pastor Antônio Ferreira ganhou a convenção. Certo. E Zé Carlos perdeu, não sabe? Certo. Aí ele assumiu e foi tempo que ele tomou conta, me jubilou, que tomou conta aí. E eu fiquei jubilado na função dele aqui. Na gestão do pastor Antônio Ferreira de Lima, saudosa memória, que era o pastor presidente da época. Perfeitamente. Certo. Foi na gestão do senhor que o senhor deu início à construção do Templo Central? Foi naquela época que eu construí, comecei isso em 1997. Certo. E assumi o trabalho
até 2002. Certo. Fiz aquele templo ali. Ali eu sofri muito, viu? Foi, né? Porque além de tirar a igreja do lugar, do centro, ainda mais tinha o povo fazendo propaganda com a minha pessoa, porque estava tirando a igreja do centro da cidade para botar dentro dos matos, porque não tinha casa ali naquela época, não. Você se lembra disso? Lembro. E hoje está lá, que é o centro da cidade. Pastor Jonas Pereira foi um do mentor da Assembleia de Deus hoje, da sede. E na época era a igreja, ele pastoreou na igreja na Avenida Pedro Firmino. E ele foi um dos que construiu a igreja sede da Assembleia de Deus na cidade de Paz. Enfrentou muita dificuldade, naquela época o número de pessoas era bem resumido, mas o pastor Jonas Pereira, impulsionado pela fé e com o coração voltado para a obra de Deus, deu continuidade àquela obra e hoje tem um templo muito bem estruturado, que foi na gestão do nosso pastor Jonas Pereira que começou aquela obra. Mesmo tendo dificuldade, com ajuda voluntária, um dos tais era ele mesmo que estava envolvido na obra, construindo ali a Igreja Assembleia de Deus, hoje na sede. Hoje temos um belíssimo templo, ainda está em fase de término, ainda de acabamento, mas foi um dos pioneiros da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Patos, onde por 2 gestões teve a sua parcela de cooperação aqui na igreja da cidade de Patos, e não poderia deixarmos de registrarmos isso, onde ele teve a sua parcela de cooperação, não só na cidade de Patos, todo o estado da Paraíba, mas aqui, centralmente aqui em Patos, onde ele pastoreou por 2 vezes a Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade de Patos. Hoje, Fiz a congregação do Bivar Olímpico. Construiu a congregação do Bivar Olímpico. Fiz a congregação de Pixaba. Congregação de E Quixaba. fiz a congregação de Santa Getúlio. Nesse tempo pertencia aqui ao campo daqui, em Condado. Condado. Nessa época o senhor dava assistência às cidades circunvizinhas. Circunvizinhas, o senhor prestasse. Pixaba, só não era São José de Pinhara. Mas essas cidadezinhas por aqui, era tudo da minha direção. Certo. Nesse período que o senhor pastoreou, na segunda gestão do senhor. Segunda. Certo. Qual foi o momento de maior dificuldade que o senhor enfrentou? Olha, dificuldade grande eu nunca passei, graças a Deus, mas dificuldade de aperto financeiro por causa das construções, principalmente na construção desse templo, que foi muito apertado para mim. Foi onde eu vendi essa casa para poder então terminar, conseguir lá as débitos, que quando eu fui jubilado, ainda ficou restando 26 mil para terminar de pagar a coberta daquele tempo, porque hoje é dia demais para fazer. Né? Certo. Hoje, o senhor com 85 anos, 32 anos de pastorado, o senhor se sente realizado como pastor? Não, me sinto não. Enquanto eu for vivo, eu sou pastor. Ainda tem outras tarefas para o senhor realizar? Se quiser ainda aparecer, só não vou. O senhor está pronto para cooperar com o senhor? Não posso me encostar em ele, que é proibido por Deus. Certo. Tá certo. Bom, encerramos aqui a participação com o nosso pastor Jonas Pereira de Oliveira, que ele pastoreou a Igreja Assembleia de Deus por 2 gestões aqui na cidade de Patos. Hoje ele conta com 85 anos de idade, 32 anos de pastor e tem a sua parcela de cooperação na Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Patos. Pastor Jonas, queremos agradecer ao senhor por a sua participação nesse documentário e quero que o senhor dê os seus agradecimentos a todo o povo evangélico aqui na cidade de Patos, aqueles que lhe acolheram, que lhe ajudaram e tudo quanto o senhor tem prestado na obra do Senhor aqui na cidade de Patos. Eu sou quem lhe agradeço essa grande vitória de Deus me conceder chegar até aqui e me dar a oportunidade para dizer alguma coisa que o Senhor Deus me concedeu a fazer nessa cidade para o bem-estar da obra de Deus e demonstrar como nós temos grande prazer, não somente a minha pessoa, mas todos os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, como o presbitério, o diaconato, todos eles foram meu ajudador para concluir aquilo que está feito à vista de todos quantos chegarem aqui,
porque não foi eu que fiz, eu fui que administrei. Quem fez foi a Igreja do Senhor Jesus, pelo poder de Deus na sua vida e na minha vida. Hoje estou aqui feliz, disposto a trabalhar juntamente com o pastor, qualquer que aparecer por aqui. Não tenho nenhum problema com a minha vida em termos de pastor. Reconheço o meu lugar como pastor jubilado, mas não posso deixar de dizer as coisas que estão erradas, porque enquanto eu for vivo, seja quem for, está errado, está errado. Certo. Amém? Amém. Encerramos aqui a participação do nosso pastor Jonas Pereira de Oliveira nesse documentário. Amém. Em 2011, a Assembleia de Deus completou 43 anos de ministério evangelístico na cidade de Patos, já tendo sido liderada em 14 gestões pastorais, contando a atual gestão do pastor José Paulo do Nascimento Carvalho. Nossos pastores ao longo do tempo foram em sequência: o pastor José Rodrigues, o pastor José Alves, pastor Manuel Pedro, pastor Francisco Gonzaga, pastor Jonas Pereira, pastor Antônio Ferreira, pastor Hermenegildo Dantas, pastor Edson Oliveira, pastor José Carlos de Lima, pastor Jonas Pereira, pastor Antônio Ferreira de Lima, pastor Raimundo Lúcio Vidal, pastor Josué Gomes Aranha e, atualmente, pastor José Paulo do Nascimento Carvalho. A igreja possui hoje mais de 1.000 membros em comunhão com a denominação e com o Senhor Jesus Cristo e cerca de 300 congregados. O pastor José Paulo do Nascimento concedeu entrevista também ao repórter Francinaldo Soares e falou sobre a responsabilidade do ministério e dos desafios que espera pela frente. Dando continuidade ao documentário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Patos, em seus 43 anos de existência, estamos conversando com o pastor atual, que é o pastor José Paulo do Nascimento Carvalho, onde na programação dos pastores que já passaram aqui pela cidade de Patos, ele é o 14º pastor que assume a Igreja Assembleia de Deus na cidade de Patos. O pastor José Paulo do Nascimento Carvalho já tem 20 anos de ministério. O pastor José Paulo do Nascimento Carvalho, ele está aqui assumindo a Assembleia de Deus na cidade de Patos, já está há quase 3 anos aqui conosco. No auge dos seus 3 anos, muitas tarefas o senhor já tem feito aqui, pastor José Paulo. E eu quero dar a paz do Senhor. Quero dizer quais são as suas... o senhor já concluiu aqui na cidade de Patos, após a sua gestão, e os planos que o senhor tem para o futuro. Graças a Deus, em primeiro lugar, desejo saudar com a paz do Senhor. Quero dizer que estou feliz, muito satisfeito pelo que Deus tem nos realizado até aqui. Chegamos aqui em janeiro de 2009, estamos completando agora 3 anos, em 2012, não é isso? Pela misericórdia de Deus, onde encontrei a igreja aqui na cidade de Patos, com 11 congregações e o Templo Central. Hoje nós estamos com 19 congregação com pontos. E durante esses 3 anos, amado irmão, nós temos observado, feito um levantamento do que Deus tem feito. Já vamos inaugurando 4 congregações, uma no Santa Gertrudes, uma no Mutirão, outra no José Maris e a outra está para ser inaugurada ali na Vila Mariana. Já está praticamente quase concluído. E louvamos a Deus pela forma gloriosa como Deus tem trabalhado em nossas vidas durante esses quase 3 anos que estamos aqui na cidade de Patos, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, onde tivemos o prazer de termos congresso de mocidade oficializado no mês de fevereiro. Ficou agora já quase como um cartão anual postal para este evento, né? Levantamos aqui o ECAD que copiamos ali, trouxemos ali de Alagoa Grande. A Secretaria de Missões, pela misericórdia de Deus, implantamos aqui nessa gestão, aonde pela misericórdia de Deus também enviamos a nossa primeira irmã para a Bolívia, onde já concluiu um curso e agora pela misericórdia de Deus a nossa irmã Celimácia está partindo para a África, para a missão agora, mesmo depois de passar por um preparo na nossa base missionária ali em Cochabamba. E isso para nós é uma satisfação muito grande, é uma alegria, porque sei o mesmo que nada mais nada do que a mão de Deus estendida para que possamos alcançar estes objetivos e outros que estamos aí em eminência para alcançarmos
e darmos o pontapé inicial conforme o nosso grande projeto, se Deus assim nos permitir, é o Esperança de Vida, né? Que é um projeto que realmente vem para trazer benefício à sociedade de Patos, que é o Centro de Recuperação para Dependentes Químicos. Na medida do possível, nós vamos andando devagarzinho, iremos chegar lá para a glória do Senhor Jesus. Isso para nós é uma satisfação imensa, muito grande, do que Deus tem feito no setor das irmãs, no setor da mocidade, perante a igreja. Deus tem feito assim um levante, uma coisa extraordinária, de maneira que temos visto a expansão e o que Deus tem feito através deste movimento aqui na cidade de Patos. A sua forma tem se propagado dentro do nosso estado de uma boa maneira, de uma forma toda especial, que hoje Patos é visto com uma visão gloriosa, maravilhosa por parte dos obreiros e pastores do nosso estado. Certo. José Paulo, agora uma palavra direcionada ao pastor. Como assim o senhor hoje se sente sendo pastor da Assembleia de Deus na cidade de Patos, uma igreja que já vem com muita história, o senhor passou por muitas outras igrejas, e cada uma igreja tem a sua parte, aquela algo que fica marcado em nossas vidas. Perfeito. Por onde que o senhor já tem passado. E hoje o senhor assume uma igreja na cidade de Patos, que tem muito mais de 1000 membros, hoje com 19 congregações, com 13 presbíteros, 27 diáconos, mais de 80 auxiliares, homens que estão cooperando com o senhor, tanto aqui no Templo Central, como nas congregações. Como é o senhor, a sua forma, o senhor olha para a igreja na cidade de Patos hoje e diz o seu ser como pastor na cidade de Patos? Meu irmão, eu louvo a Deus por toda a trajetória que nós temos passado diante de algumas cidades que já passamos o nosso tempo determinado por Deus. Patos foi uma das cidades que o Senhor já vinha falando comigo desde a cidade de São José de Piranhas, que possivelmente eu passaria por ela, através de revelação, através de profecia, e isso durou vários anos para que se cumprisse. Certo. E desde a hora que eu coloquei os pés aqui na cidade de Patos, que Deus entregou em minhas mãos, isso para mim eu já entrei com o coração aberto, com a visão ampla, porque Deus, quando prepara, já prepara também tudo de uma forma toda extraordinária. Então, como Deus tinha falado, como Deus vinha se revelando para conosco, e eu tenho observado que nada mais nada menos do que tudo a mão de Deus tem me ajudado, me capacitado para que as coisas tenham tenham andado de uma forma toda especial. Eu me sinto feliz porque tenho por certeza uma coisa: cada cidade que nós passamos, irmão Francinaldo, nós observamos que é uma matéria diferente. É uma matéria diferente. Santana de Mangueira foi o meu primeiro campo. Era como a cartilha do ABC. São José de Piranha já foi o meu segundo campo. Isso quer dizer, já foi um peso, foi um ginásio. De lá desci para Cacimba de Dentro. Cacimba de Dentro já foi o segundo grau, o ensino médio, que eram as igrejas mais de peso. Passei um tempo na capital ali, na forma de estágio, e fui agraciado a assumir a igreja de Lagoa Grande, que é a igreja onde nasceu a Assembleia de Deus no estado da Paraíba. Tive a felicidade de Deus abençoar maravilhosamente aquele trabalho. Então ali eu já estava no ensino superior e Patos continuidade desse ensino. Não sei se é o primeiro período, se é o segundo. Eu sei que estamos por aqui, dentro da misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus nos ajudando a cair na graça do povo, né? A cair na graça dos companheiros, ter assim esta equipe de companheiros amigos que tem nos dado as mãos. Tem os problemas que surgem em todo canto, mas graças a Deus temos um resultado diante dessas porcentagens que nós enfrentamos extraordinário. Deus tem abençoado maravilhosamente e eu acredito que a mão de Deus continuará estendida até o tempo determinado dele na minha vida aqui nessa cidade. Certo. Muito bem, graças a Deus. José Paulo, finalizando, gostaria que o senhor deixasse uma palavra para a igreja na cidade de Patos. Todo o rebanho a qual o senhor tem confiado nas suas mãos e que o senhor tem de uma maneira extraordinária desempenhado esse trabalho, a qual a igreja tem crescido. Nós temos vendo muito batismo, a qual o senhor já esteve aqui, participou, fez muitos batismos, já tem aqui. A membresia da igreja tem crescido. A igreja Assembleia de Deus na cidade de Patos tem tomado outro rumo. Os pastores que antecederam tiveram sua parcela de cooperação. Uns plantaram, o senhor teve o privilégio de colher e está plantando para si futuramente. Outros colheres. Vão
colher. E eu gostaria de pedir ao senhor que desse uma palavra direcionada à igreja na cidade de Patos, uma palavra pastoral para a membresia da igreja na cidade de Patos e o agradecimento do senhor em participar deste documentário e fazendo parte da história da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Patos. Qual seria a sua alegria que o senhor poderia expressar para a população como pastor da nossa igreja, a qual nós fazemos parte, e a palavra que o senhor direcionava à membresia para o futuro? Glória a Deus, mais uma vez, a minha expressão é esta. Estou muito feliz, quero dizer para essa igreja maravilhosa que Deus tem colocado em meu coração, tenho amado de verdade, tenho trabalhado com todo prazer, com todo dinamismo, tenho dado de mim o que posso. Tenho dado de mim o que posso, a prova é que eu não paro um só momento. Quem quiser me encontrar aqui na igreja é trabalhando, é de servente, é de pedreiro, é de uma coisa, de outra, isso tudo é porque está dentro de mim. Quando o homem é chamado para a obra, Francinaldo, não existe dificuldade, ele sempre está empenhado. Então a vida do verdadeiro obreiro é aquele obreiro que está entrosado no meio das suas ovelhas, é aquele que está sentindo com as ovelhas, é aquele que está sentindo o problema do rebanho. E a minha felicidade é que Deus tem colocado isso dentro de mim de uma forma toda especial, que nós temos a cada dia mais se entrosado. Agora, o que é que eu digo hoje para a igreja de Patos? Deus tem abençoado, tem. Deus tem feito maravilha, tem. Mas poderia fazer muito mais. Deus poderia fazer muito mais. Mas como assim? Se cada um desse as mãos, assim como Deus tem estendido as mãos para você, meu irmão, minha irmã, você que com certeza amanhã vai estar ouvindo este depoimento, esta entrevista, se cada um der as mãos, lutar por um só objetivo, que é o reino de Deus, em que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que irá acontecer? A igreja não vai ficar somente nisso, a igreja vai crescer muito mais, vai muito mais além da nossa expectativa, porque essa é a vontade de Deus, este é o querer de Deus para Patos. Patos hoje, irmão Francinaldo, é uma capital aqui no Alto Sertão Paraibano. Então a igreja precisa tomar, se desenvolver. Quanto mais a igreja der as mãos, entrar no caminho da evangelização, ajudando o seu pastor, dando as mãos aos presbíteros, diácono, presbítero com pastor, diácono com presbítero, e assim aquela corrente gloriosa, com certeza só temos a ganhar. Projeto a dar continuidade, projeto a crescer e outros projetos que temos para o futuro. Quer dizer, nós temos tudo para sermos uma grande igreja em nosso estado, uma referência no estado da Paraíba, mas eu preciso da ajuda dos presbíteros, da ajuda dos diáconos, da ajuda da membresia, do corpo de auxiliar, dos nossos porteiros, enfim, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, enfim, eu preciso da ajuda de todos nessa unidade para que o nome de Jesus seja glorificado, porque na realidade, irmão Francinaldo, quem aparece não é o pastor, quem aparece é Jesus, aquele que nos deu a convicção e a certeza de morar nos céus. Então, tudo quanto nós fazemos aqui é para a glória de Deus, é para o engrandecimento de Deus. A única felicidade que nós temos é que Deus lhe usa, Deus me usa, Deus vai nos usando e usa aquele que der lugar. Então, cada um que se deixa ser usado por Deus, consequentemente, vai ser honrado por ele também. Alguém vai estar, mas rapaz, eu tenho observado o Francinaldo, eu tenho observado o fulano, eu tenho observado Beltrano, a sua forma, o seu desempenho em prol da obra. Então, meu amado irmão, minha irmã, você desempenhe, você faça o seu trabalho, faça para Jesus, não faça para se apresentar. E o Deus dos céus, mas cedo ou mais tarde, estará te galardoando, estará te exaltando, e você será uma bênção nas mãos de Deus, de amanhã poder dizer, tem fulano, Beltrano, Cicrano, que ganhei para Jesus Cristo. Hoje a minha felicidade maior, irmão Francinaldo, é que eu tenho um filho na fé, pastor. Amém. Isso para mim é a maior felicidade. Uma outra felicidade na minha vida, irmão Francinaldo, é que todos os campos, até hoje por onde eu tenho passado, Deus tem me presenteado. Aí você pergunta, com o que, pastor? De todas as igrejas que eu passei, irmão Francinaldo, tem se levantado obreiro. Amém. Santana de Mangueira foi o meu primeiro campo, não tinha um crente na cidade. Daquele trabalho, Deus levantou um obreiro, Expedito Morato, que está na cidade de Princesa Isabel. Fui para São José de Piranha, passei 5 anos naquela cidade. De lá saiu um obreiro, Francisco Sérgio Pereira, que hoje está cooperando com o pastor presidente. Fui para a cidade de Cacimba de Dentro, passei 1 ano e 6 meses. De lá saiu um outro obreiro, Jonatas Aranha. Fui para João Pessoa, aí é com o nosso pastor presidente, que estávamos ali dando aquele apoio, ajudando o meu pastor, o qual eu amo de coração, de verdade. E qualquer pessoa aqui em Patos sabe muito bem disso. Toda a vida eu honrei os meus pastores, e venha o que vier.
A minha posição é esta: nunca me levantei, nem me levantarei nunca contra os meus pastores. Esse tem sido o segredo do meu sucesso. Então, fui para a Lagoa Grande. A Lagoa Grande nunca tinha saído assim. Saiu também um obreiro que hoje está na cidade de Curral Velho, na minha gestão. Abrimos um trabalho na Caena dos Crioulos, entendeu? Botei um missionário lá. Quer dizer, de lá vim para Patos. Patos não tinha nada com missão, uma missionária. Já saiu um obreiro daqui, que é o nosso irmão Flávio, está ali em Tataíra fazendo um grande trabalho para a glória. Então isso para mim, entendeu? É muito gratificante. Eu me sinto muito feliz pela honra que Deus tem me dado, credenciado e honrado o meu ministério aqui na terra. E eu acredito que não vai sair somente esses obreiros e esses missionários que estão, vai sair muito mais. Patos tem tudo para sair mais obreiro para a obra missionária, para o campo do nosso estado da Paraíba. E eu acredito que aquilo que Deus tem colocado dentro de mim, com certeza vai se cumprir, se assim Ele permitir a minha estadia, quem sabe a Ele todas as coisas. Então eu quero deixar, irmão Francinaldo, meus agradecimentos a todo o povo de Deus, inclusive a sua pessoa, por este dinamismo, esse seu empenho, essa sua iniciativa de trabalho em cima desse documentário, que isso é importantíssimo para a história das Assembleias de Deus no estado da Paraíba. E o Senhor, Deus dos altos céus, com certeza estará te galardoando, estará te recompensando por todas essas bênçãos recebidas. Amém. Finalizamos aqui a entrevista com o nosso pastor José Paulo do Nascimento Carvalho. A Paulo agora no mês de janeiro vai concluir 3 anos aqui na cidade de Patos e se prolonga lá assim conforme a vontade de Deus. Deixamos aqui, guardamos a palavra que o nosso pastor Deus, falando acerca de união. Que nós venhamos pegarmos a mão um do outro. E encerro dizendo, como disse o profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz, esforça-te. Esforça-te pelo seu irmão, esforça-te pelo seu pastor, esforça-te pela igreja do Senhor aqui na cidade de Patos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, as congregações da Assembleia de Deus em Patos atualmente são Monte Castelo, Luiz Marinho, no bairro São Sebastião, Bival Olinto, Belo Horizonte, José Maris, Placas, Nova Brasília, Felipe Camarão, Jatobá, Mutirão, Noé Trajano, Vila Mariana, Sete Casas, Santa Gertrudes, Matadouro, Vila Cavalcante, Novo Horizonte, Geraldo Medeiros e Jatobá 1, localizada logo após o açude do Jatobá. O templo atual possui acomodação para 2.000 pessoas sentadas, havendo espaço físico para estender a sua capacidade para aproximadamente 3.500 pessoas. A Secretaria de Missões, que tem à frente o presbítero José Cleston, presta assistência atualmente ao trabalho desempenhado pelo presbítero Fabrício Bezerra, responsável pela congregação de Santa Gertrudes, e pela missionária Celimácia Oliveira Lima, que trabalhou em Cochabamba, na Bolívia, e irá para o continente africano, mais precisamente em Senegal, agora em 2012. Ganhar vidas para o reino de Deus, plantando a semente mais importante da humanidade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, é o resultado maior da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que há quase meio século de existência na cidade de Patos, busca proporcionar ao povo sertanejo uma vida de intimidade com Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando aos arautos e destemidos que anunciam a sua palavra. Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo de fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho, porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Os líderes da
assembleias reformadas estão Daniel Berger, Gunnar Singre, seu irmão. Os outros pioneiros ainda estão lutando. É Cristo lá do céu abençoando. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Em cada cidade de nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Em cada povoado tem uma igreja e o diabo já perdeu a peleja. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou